conferências públicas, Semana Santa também tem esse propósito de atrair as pessoas, programas de Natal, obras de caridade, tudo isso faz parte do nosso trabalho, estudos bíblicos nos lares, fazer amizade com os vizinhos, colegas da faculdade, tudo isso é estratégia que a gente usa. Eu pergunto uma coisa para vocês, nós temos usado essas estratégias todos os anos? Sim ou não? Ano após ano estamos usando essas estratégias? Impacto Esperança, então a gente já conhece toda a agenda anual. A pergunta que eu faço é, está dando resultado? Para a gente pensar. É claro que dá resultado, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus nunca volta de que forma? Nunca volta vazia. Sempre haverá um resultado. Mas a pergunta que eu faço é, está dando o resultado que deveria? Pensa comigo no seguinte, quando você pensa numa igreja humanamente falando, perfeita, uma igreja que você fala assim, olha, eu queria que a minha igreja fosse como essa igreja é uma igreja perfeita. Qual igreja que vem na sua mente? Qual igreja? Hã? A igreja primitiva, a igreja apostólica. Não existe inveja santa, mas vamos supor que existisse. Vocês têm uma inveja santa da igreja apostólica? Sim ou não? Vocês gostariam que a nossa igreja hoje, a minha igreja local, fosse como a igreja primitiva? Sim ou não? Sim. Claro que sim. Mas o problema é que muitas vezes a gente tem um desejo tão intenso que nossa igreja seja como a igreja primitiva, que a gente não percebe. Nós podemos ser ou não? Sim ou não? Sim. Então muitas pessoas dizem, olha, eu admiro muito Davi, Estevão, Paulo, eu queria ser como essas pessoas. E na verdade já chegou o tempo da gente parar de desejar ser como essas pessoas. É o tempo da gente começar a trabalhar para ser como essas pessoas. Mas a irmã White diz que Deus não espera que nós sejamos como essas pessoas do passado. Sabia? A irmã White diz que eles não receberam toda a luz que nós temos hoje. Então Deus espera o que de nós? Muito mais do que de Daniel, de Moisés, etc. Isso é uma grande responsabilidade, sim ou não? Então, qual era o segredo da igreja apostólica? Se eu quero que a minha igreja seja como ela, eu tenho que estudar quais eram as estratégias dela, para ser uma igreja tão poderosa assim. Então, é isso que nós vamos fazer. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 1. Vamos ver qual era o segredo e a estratégia da igreja apostólica para tantos batismos, tantas conversões, tantas pessoas levadas a Cristo, e gente morria por causa disso, e eles continuavam fazendo o trabalho e continuavam atraindo mais pessoas a Cristo. Qual era o segredo? Atos capítulo 1, verso 4. Aqui Jesus está prestes a voltar ao céu. Então Jesus diz assim, a sua igreja que estava ali sendo fundada, a igreja primitiva. Atos 1, 4 diz assim, e estando com eles, Jesus, no caso, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Então Cristo, algum tempo atrás ele tinha dito assim, ide, certo? Mas nesse momento ele disse o quê? Fique, permaneça, não saia, fique, espere a promessa do Pai. Qual era a promessa? Está aqui no verso 8. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Olha o que Jesus disse, não saiam para pregar, espere, recebam o Espírito Santo, e depois vocês saem. Se eu saio a pregar sem o Espírito Santo, eu estou saindo com o poder de quem? Meu mesmo. Funciona? Dá certo? Não. Então Jesus fala, espera, receba, depois vocês saem para pregar. Mas eu pergunto uma coisa para vocês. Enquanto os discípulos esperavam ali, o que eles ficaram fazendo? Enquanto a gente espera aqui, vamos comer uma pipoca, vamos assistir um filme, né? Vamos se divertir um pouco enquanto... Foi isso? Não. E eu não estou dizendo que o cristão não possa ter momentos de lazer, ok, irmãos? Precisamos apenas filtrar alguns tipos de lazer que não são para cristãos. Mas os discípulos ficaram fazendo o quê? Olha o que diz no verso 14. Todos estes faziam o quê? Perseveravam unanimemente em oração. Vocês percebem três coisas aqui? Perseveravam
unânimes em oração. Então, oração, unidade e perseverança. Eu vou tratar nessa sequência, ok? Quer ver uma coisa? Vamos primeiro no aspecto da oração. Já falamos da oração individual, agora vamos falar da oração como grupo, como igreja. Vocês sabem que a oração individual é o que nos fortalece espiritualmente, mas o que nos une verdadeiramente como irmãos é a oração coletiva, conjunta, orarmos juntos. Isso nos ajuda na nossa unidade. Primeiro ponto, vamos falar de oração. Uma cena muito comum que nós vemos hoje em nosso meio é o seguinte: nós gastamos muito tempo deliberando estratégias para alimentar a igreja e levar a mensagem às pessoas que não conhecem. Mas a pergunta que eu faço é: quanto tempo nós gastamos em oração? Pense no seguinte: temos uma reunião aqui para traçar planos. Vamos sair, por exemplo, do Impacto Esperança, que para mim é um projeto extraordinário que a igreja criou. Então, como é que a gente vai trabalhar? A gente se junta, a gente faz uma oração ali, 2 minutinhos. Depois a gente passa umas 2 horas deliberando as estratégias, como nós vamos trabalhar. No final, mais uma oração, uns 2 minutinhos, terminou. Eu pergunto, onde é que está? O que está errado aqui? Faltou o quê? A gente passa mais tempo deliberando planos do que efetivamente fazendo o quê? Orando. Querem ver uma coisa interessante? Interessante não, triste. Qual é o nosso culto de oração? Especial para oração, quarta-feira. Se você fizer um cálculo de quanto tempo passamos no culto de oração, cantando, sermão, pedidos e agradecimentos, e eu não estou falando que isso é errado, nós temos que fazer, mas se nós somarmos o tempo que fazemos nessas 3 coisas e o tempo que gastamos em oração, nós vamos perceber que nos cultos de oração, o que menos fazemos é o quê? É orar. Então, por isso, muitas vezes, a gente percebe que algumas coisas não estão dando certo, porque nós estamos invertendo as coisas. Precisamos orar mais. Olha o que o irmão White escreve: um reavivamento da verdadeira piedade entre nós, eis a maior e mais urgente de todas as nossas necessidades. Buscá-lo deve ser a nossa primeira ocupação, um reavivamento entre nós. Precisamos orar mais e falar menos. Quanto tempo, como igreja, nós temos passado em oração nos nossos cultos? Por exemplo, num sábado pela manhã, de 9 a meio-dia, nós passamos aqui 3 horas. 3? 4 horas. Dessas 4 horas, 3 horas aproximadamente, quanto tempo a gente passa em oração? É para a gente pensar. Esse era o segredo da igreja primitiva, sim ou não? A oração? Então nós precisamos copiar. Porque se nós não pensarmos nisso e mudarmos isso, certa vez alguém disse que é loucura continuar fazendo as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Então precisamos orar mais e deliberar menos. Interessante, eu não sei quantos conhecem, esse aqui é o pastor Ron Closet. Ele é ou foi o diretor de evangelismo da divisão norte-americana. Pastor Ron Closet, ele pastoreava um templo que cabia aproximadamente 400 pessoas. Mas ele relata que menos de 200 ou 100, menos de 100 pessoas compareciam aos cultos. Ou seja, menos de 25% dos membros compareciam regularmente aos cultos. Pastor Ron começou a orar de madrugada, mas especificamente pelo crescimento da sua igreja, de forma específica, orações direcionadas. Depois de 1 ano ele fazendo isso, a frequência aos cultos triplicou. Então os anciãos procuraram o pastor: pastor, a gente pode se unir ao senhor nesses momentos de oração de madrugada? Claro! E os anciãos se reuniram ao pastor. Depois os diáconos começaram a se unir ao pastor para orar juntos pela igreja, orações direcionadas à sua igreja. Os primeiros 30 minutos de todas as comissões da igreja eram dedicados exclusivamente à oração. 30 minutos em oração. Resultado: em 5 anos, 200 pessoas foram batizadas. Parece que isso é pouco? 40 pessoas por ano é pouco? Irmãos, tomem muito cuidado
com aquilo que nós chamamos de metas. Sabe por quê? A gente estabelece uma meta para aquele ano. Quando a gente não atinge a meta, como é que a gente fica? Puxa vida não. Uma alma batizada é preciosa para Deus. Uma alma a gente tem que comemorar, sim ou não? Porque a alegria no céu, por quantos pecadores se arrependem? Por um. 40 pessoas por ano. E ele continuava em oração. Olha o outro exemplo. Esse é John Hyde. Ele foi um americano missionário na Índia no início do século XX. A sua maior preocupação era a salvação das pessoas. E John Hyde, ele tinha uma oração, e ele clamava a Deus com sinceridade, dizendo: Senhor, me dá uma pessoa por dia. Uma pessoa por dia levada aos pés de Cristo. Uma. No final daquele ano, o que você acha que aconteceu? 400 pessoas levadas a Cristo pelo trabalho de John Hyde no final do ano. Mas ele ficou satisfeito com isso, certo? Errado. Ele começou a orar: Senhor, 2 almas por dia. Me dá 2 almas por dia. No final daquele segundo ano, 800 pessoas levadas a Cristo. E ele não se contentou e disse: Senhor, me dá 4 pessoas por dia. Isso na Índia, irmãos. Você acha que é fácil converter pessoas na Índia? E ele continuava clamando por amor a essas almas. Ele ouvia a voz de Cristo falando: ainda tem ovelhas que não são desse aprisco. E ele ia buscar essas pessoas e orava, por causa das suas longas horas de oração e jejum. E a sua angústia pela salvação dos perdidos, John Hyde faleceu por problemas cardíacos. Um coração que foi partido, um coração que faliu, por causa do amor que ele tinha pelas pessoas e desejava a salvação delas. Outro exemplo, esse aqui ficou muito conhecido, Evan Roberts. Ele era um jovem de 13 anos de idade, um adolescente, e ele tinha uma preocupação, e essa preocupação não era a salvação apenas da sua família, dos seus colegas, dos seus vizinhos. Ele tinha preocupação com a salvação do seu país inteiro. E ele começou a clamar a Deus: Senhor, leve o meu país, a minha nação a Cristo, leve a minha nação a Cristo. E ele e seu grupo de amigos oravam incessantemente por isso. E eles viajavam por todo o país pregando uma mensagem com 4 pontos básicos. Primeiro, você deve confessar todo o pecado conhecido a Deus e endireitar todo o mal que você cometeu contra alguém. Segundo, você deve abandonar todo hábito questionável. Terceiro, você deve obedecer prontamente à voz do Espírito Santo. E quarto, você deve confessar sua fé em Cristo publicamente. Então eles levavam essas mensagens pelo país e clamando dia e noite: Senhor, leva o meu país a Cristo. Eles passaram 13 anos fazendo isso. A maioria de nós já teria desistido no primeiro ano. Sim ou não? Infelizmente nós desistimos muito fácil. Mas eles não desistiram. 13 anos depois, Evan Roberts estava com 26 anos de idade. E foi presenciado um dos maiores reavivamentos da história do cristianismo. O grande reavivamento do país de Gales. Sabe o que aconteceu ali? Os bares faliram. Porque não tinham o quê? Clientes mais. Os policiais estavam indo para os cultos, porque não tinha serviço para eles mais, não existia criminalidade mais. Isso aonde? Em todo o país. As Bíblias, se você fosse naquela época numa livraria comprar uma Bíblia, você não acharia, porque compraram tudo. Um dos maiores reavivamentos da história. Só que o que me chama a atenção é que 6 anos depois que isso aconteceu, foi feita uma pesquisa lá. E eles constataram com essa pesquisa que 6 anos depois, 80% dos convertidos permaneciam firmes na fé. Não significa que os outros 20 saíram, abandonaram a fé. Muitos mudaram de país. Mas 80%, 6 anos depois, permaneciam na fé, irmãos. Isso em resposta à oração de um grupo de jovens, muitos jovens. Vocês têm percebido que parece que a cada ano saem mais pessoas do que batizamos? Tem percebido isso? Existem estatísticas da Divisão Sul-Americana, Associação Geral, em relação a isso. Isso tem preocupado os nossos líderes e eles estão atuando para a gente conseguir reverter essa situação. Deus está conduzindo essa igreja. Mas nós, como igreja local, precisamos fazer a nossa parte. E qual é a nossa parte? A irmã White diz: orar mais e falar
menos, precisamos passar mais tempo em oração. Me diga uma coisa, igrejas lotadas são necessariamente indício de espiritualidade? Não. Mas igreja espiritual, ela é vazia? Ela é vazia? Faça esse cálculo simples. Igrejas lotadas não são necessariamente indício de espiritualidade, mas igrejas espirituais, elas são lotadas. Sim ou não? Sim ou não? Então nós temos que repensar algumas coisas. Não é o mesmo Deus que atuou na igreja primitiva? Não é o mesmo Espírito Santo? Então, se não estamos vendo acontecer o que acontecia naquele tempo, o problema não está em Deus. O problema está em quem? Em nós não. Porque em nós, assim, a gente distribui muito, sabe? O problema está em quem? Em mim. O apóstolo Paulo diz, examinai-vos a vós mesmos. Eu sei que a gente tem muita facilidade de examinar os outros. Eu sei porque eu sou ser humano, pecador como vocês. Mas nós precisamos, porque o reavamento tem que começar onde? Lá em casa, em mim. E muitas pessoas se queixam, como eu disse mais cedo, o reavamento da igreja, cadê o reavamento? A irmã White escreve assim, que se houvesse verdadeira religião dentro do lar, haveria mais poder na igreja. E eu tenho visto muitas pessoas se queixarem, porque os líderes isso, porque o pastor isso, e o pastor aquilo. Eu tenho visto pessoas criticarem, por exemplo, vou citar um exemplo aqui, o pastor Ted Wilson, nosso líder mundial. Pessoas que criticam, porque o pastor não está fazendo isso e aquilo. Pessoas que criticam alguém que está liderando a igreja mundialmente, e muitas vezes essas pessoas não conseguem administrar seu próprio lar, e estão criticando pastores que têm sobre os seus ombros continentes inteiros, e eu não consigo administrar a minha casa, e estou criticando um pastor desse? O reavamento tem que começar onde, irmãos? Dentro de casa. Dentro de casa. Porque nós precisamos fazer como o povo de Israel no passado, enquanto estava lutando a batalha do Senhor, Moisés estava orando pelo povo, intercedendo com as suas mãos erguidas. Mas à medida que ele ficava cansado, o que fizeram? Seguraram as suas mãos. Nós precisamos sustentar as mãos daqueles que estão com a responsabilidade dessa obra e não tornar o trabalho deles ainda mais difícil. Nós temos que nos unir. Um outro exemplo que eu acho fantástico é do pastor Golden Lapani. Ele é um pastor adventista hoje, mas ele era muçulmano, lá no Malawi, na África. E ele um dia ficou muito doente, e ele teve um sonho com Jesus. E nesse sonho Jesus dizia, procure os cristãos para você aprender de mim. Ele procurou então os adventistas que estavam ali no Malawi, e ele aprendeu sobre as Escrituras e se tornou um adventista do sétimo dia. Um muçulmano. Você acha que isso é fácil? Não. E Golden Lapani, os amigos tentaram matá-lo várias vezes, porque ele abandonou a fé deles. Mas não conseguiram porque Deus tinha um propósito. Golden Lapani, ele conduziu 8.000 pessoas a Cristo. Dessas 8.000, 4.000 eram muçulmanas. Irmãos, vocês entendem a dificuldade que é levar um muçulmano a Cristo, a reconhecer a Cristo? E ele levou 4.000. Golden Lapani tinha um segredo. Ele levou 3.000 pessoas ao batismo em 1 mês e meio. 3.000 pessoas em 1 mês e meio. Eu já conheci um grupo que levou 3.000 pessoas ao batismo em um sermão. Vocês lembram? Não pode acontecer conosco hoje? Sim ou não? É o mesmo poder. Qual era o segredo de Golden Lapani? Primeira coisa, horas e horas e horas em oração. E orações direcionadas, inclusive, pelo trabalho missionário, pela salvação das pessoas. Ele diz que, ao mesmo tempo, enquanto estuda a Bíblia com as pessoas, ele não apressa ninguém a batizar, porque ele quer decisões que sejam duradouras. Então ele não pressiona ninguém. Golden Lapani, ele chega a ficar 7 horas ininterruptas em oração. 7 horas em oração.
Algumas pessoas perguntam, como pode uma pessoa ficar 7 horas em oração? Eu respondo com outra pergunta. Como pode um casal que está interessando-se um no outro, namorados, passarem 3, 4, 5, o dia inteiro conversando? O que existe ali? Nós passamos tempo com as pessoas a quem nós amamos. Irmãos, eu vou dizer uma coisa que pode ser dura para muitos, mas eu estou nesse mesmo aprendizado que vocês. Se eu não tenho gosto e disposição para passar 10 minutos que seja em oração, a verdade é uma só: eu não amo a Cristo. É um raciocínio simples, sim ou não? Se eu não tenho gosto para orar 10 minutos que seja, é porque eu não amo a Cristo. 7 horas num único dia, clamando a Deus, orando a Deus. Então a oração é primordial para nós, como igreja, inclusive. Mas o texto de Atos não diz que os discípulos oravam apenas, diz que os discípulos oravam de que forma? Unânimes, unanimemente, ou seja, eles eram verdadeiramente unidos. E não estou falando aqui de 2 pessoas orando unidas, eu estou falando de 2 pessoas unidas orando. Entende a diferença? Eu posso me ajoelhar com o Everton aqui e orar com ele, são 2 pessoas orando unidas, sim ou não? Mas se no meu coração eu alimento um desgosto, uma raiva contra o Everton, nós somos 2 pessoas unidas orando? Não. Uma das estratégias mais eficazes de Satanás para destruir a igreja de Deus se chama desunião. E a desunião se manifesta de 2 formas. Uma forma é a forma exterior. Brigas entre nós, discussões entre nós, e estamos vivendo um tempo que o povo está brigando demais, sim ou não? E muitos falam comigo, Leandro, você pode ir lá na minha igreja falar um pouco sobre música, porque está um problema e tal. E eu digo muitas vezes, irmãos, nós não temos um problema musical na igreja. Como não? Não temos. O nosso problema é de temperamento. Porque quando o temperamento é transformado, os problemas musicais se resolvem, sim ou não? Não só esses, mas vários outros problemas. Então a desunião acaba com a igreja de Deus. Mas a desunião pode se manifestar de outra forma, internamente. E essa é a pior. Porque eu posso tratar todo mundo muito bem, mas no meu coração, eu não vou com a cara daquele irmão. De novo aquele irmão vai pregar, não gosto dele não. E, irmãos, uma das estratégias mais eficazes de Satanás para desunir a nossa igreja se chama fofoca, maledicência, irmão falando mal de irmão, membro falando mal de pastor, pastor falando mal de membro, pastor falando mal de pastor. O inimigo tem sido vitorioso em muitos casos. Por mais que a gente estude a Bíblia e ore e tenha estratégias, a igreja primitiva trabalhava em unidade, sincera, verdadeira. Olha o que o irmão White escreve sobre isso. O falso irmão esquece as suas próprias fraquezas humanas, esquece a sua obrigação de não pensar nem falar mal para não desonrar a Deus e ferir a Cristo na pessoa de seus santos. A questão é, eu não devo falar mal dos meus irmãos, mas eu não devo nem o quê? É muito mais profundo. E o Espírito Santo pode fazer isso em minha vida, sim ou não? Claro que ele pode. Ela diz mais, e todo defeito em que se possa imaginar é comentado sem misericórdia. É claro, para pecadores como eu e como vocês, é muito mais fácil deixar a língua trabalhar livremente acerca deste e daquele, quando o acusado não está presente. É mais fácil ou não é? Eu sei. Eu estou nessa mesma luta. Mas se nós não mudarmos isso, sabe o que vai acontecer? Olha só. O Espírito não poderá nunca ser derramado, enquanto os membros da igreja nutrirem desarmonia e amargura uns contra os outros. Inveja, ciúmes, ruins suspeitas e maledicências são coisas de Satanás e barram de forma eficaz o caminho à operação do Espírito Santo. A chuva serôdia não será derramada sobre nós, enquanto não trabalharmos em unidade. Enquanto não pararmos de falar mal uns dos outros. Fazemos isso ou não? Sim ou não? Então nós precisamos mudar.
Porque essas coisas nos mantêm numa esteira ergométrica, sabe como é que é? A gente corre, 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 trabalha, sua, gasta energia, mas não sai do lugar. Eu não sei quantos conhecem o pastor Pavel Goia. Foi aqui que ele esteve? Foi aqui nesta igreja que ele esteve? Então, muitos viram. Pastor Pavel Goia, ele é romeno, né? Por isso esse nome diferente, e o seu pai era de uma igreja lá na Romênia comunista, e vocês sabem como é cristianismo dentro de um regime comunista, não é? Tem cristão aí que precisa lembrar disso. Não é fácil para o cristão viver no regime comunista. Então a igreja funcionava escondidinha, e era uma igreja muito boa, ele conta, muito unida, muito espiritual. Mas um dia a igreja começou a entrar numa onda de fofoquinha, de um falando mal do outro. E um dia a comissão da igreja estava reunida quando de repente a polícia bateu a porta. E os irmãos ficaram desesperados, misericórdia, a polícia descobriu a gente. Qual foi a primeira coisa que a comissão da igreja fez? Qual foi? Se ajoelhou para orar. E eles ajoelharam, Senhor, protege a gente, não deixa a polícia entrar aqui, eles vão nos prender, eles vão derrubar a igrejinha. Estamos fazendo a tua obra, não deixe que eles entrem. Mas eles continuavam forçando a porta e já estavam prestes a entrar, quando um daqueles líderes se levantou e disse assim: irmãos, como é que a gente pode pedir a proteção de Deus, clamar pelo poder de Deus, no estado em que nos encontramos? Então ele se dirigiu a um outro líder da igreja e disse assim: irmão, eu tenho falado mal de você, pelas suas costas. Você pode me perdoar por isso? E o irmão se levantava e dizia: eu te perdoo. Os dois se abraçavam, choravam juntos. De repente, outro líder chegava para o outro e falava: irmão, eu também, olha, eu falei coisas horríveis sobre você esses dias. Você me perdoa? Sim, eu te perdoo. No sábado seguinte, aliás, antes do sábado seguinte, e eles levantaram, todos eles, um pedindo perdão ao outro, e choravam, e se abraçavam. Então se ajoelharam para orar. E sabe o que aconteceu depois daquela oração? A polícia romena desapareceu. No sábado seguinte, eles contaram essa experiência para toda a igreja. E sabe o que aconteceu naquele sábado? A mesma coisa. Irmãos que estavam brigados com irmãos se levantaram e resolveram os seus problemas. Irmãos que estavam fofocando de irmãos levantaram e pediram perdão. Todo mundo se abraçando, todo mundo chorando. O resultado é que mais 2 igrejas foram construídas na Romênia naquele período e a polícia não conseguia fazer nada para frear o adventismo lá. Qual foi o diferencial? Oração e unidade. Irmãos, não é saindo por aí distribuindo livro, folheto e etc. que a gente vai apressar a volta de Cristo. O que vai apressar a volta de Cristo é trabalharmos com oração, unidos, para que a chuva serôdia seja derramada, porque sem ela a pregação do Evangelho não vai chegar a todo mundo. Nós precisamos controlar a nossa língua. Sabe por quê? Veja, a menos que se reformem, não haverá lugar no céu para essas pessoas, porque elas achariam defeitos no próprio Senhor. Chega de fofoca entre nós. Nós somos irmãos. É claro que eu não estou pregando a síndrome de Caim. Sabe qual é a síndrome de Caim? O irmão está em pecado, você sabe, mas por acaso sou eu guardador do meu irmão? Todo mundo peca, deixa o irmão lá. Não é disso que eu estou falando. A exortação tem que ser levada, a repreensão. A igreja muitas vezes precisa aplicar a disciplina num membro, sim ou não? Sim ou não? Precisa. Muitas vezes um membro precisa ser excluído dos livros da igreja, não do convívio com a igreja. Está clara a diferença? Mas excluído dos livros para mostrar a todos que a igreja não compactua com certas atitudes. Isso tem que acontecer. Não é disso que eu estou falando. Uma coisa é eu chegar no irmão e repreendê-lo. Outra coisa é eu virar as costas para ele, chamar uma turminha e vamos lá falar mal do irmão, é aquele irmão lá. A minha esposa e eu adotamos alguns princípios para a gente tentar se policiar, porque esse é um hábito que tem que ser desfeito. É uma luta, e eu conheço a luta. Princípio número 1, quando vem vontade de falar de alguém, primeira coisa, eu falaria isso na presença da pessoa? Se eu não falaria? Segundo, eu gostaria que falassem isso de mim? Porque, irmãos,
Você fica chateado quando descobre que alguém está falando mal de você? Fica. Vocês devem imaginar que ninguém fala mal de mim, né? Eu não sou criticado, nada disso. Eu vivo uma vida bem tranquila. Mas muitas vezes eu fico tão chateado, tão aborrecido quando eu descubro alguém falando mal de mim, pelas minhas costas, que eu não paro para pensar que o que a pessoa está fazendo comigo é o que eu tenho feito com várias outras. Sim ou não? E o sentimento que eu tive ao saber disso é o mesmo sentimento que aquela pessoa terá quando souber que eu estou falando mal dela. Então, eu não gosto que falem isso de mim, então não falo dos outros. Terceiro, se eu vou denegrir a imagem de alguém, manchar a reputação da pessoa, então, lembre-se que não é síndrome de Caim, ok? Pessoas têm que ser procuradas para serem repreendidas. Aqui é outra coisa. E o último, se eu não vou beneficiar a mim mesmo, não vou beneficiar quem está me ouvindo, não vou beneficiar a pessoa de quem eu estou falando, então, falar para quê? Olha só esse texto. O hábito de criticar as faltas de outros deve ser reprovada como obra do diabo. Que luta, Senhor! Ou é só na minha vida? É só na minha? Mas nós precisamos tomar uma decisão e criar novos hábitos. E Jesus, ele complica tantas coisas para a gente, porque ele tem poder para isso. E ele diz assim, bendizei os que vos maldizem. Olha o que Jesus está falando. Claro, ele está se referindo a abençoar bênçãos. Mas, digamos que etimologicamente significa maldizer, quer dizer o quê? Falar mal. E bendizer? Falar bem. Então Jesus está dizendo assim, fale bem de quem fala mal de você. Isso é ser cristão. É muito mais profundo do que dar cesta básica por aí. O que é muito fácil para nós. Fale bem de quem fala mal de você. Agora, finalmente, e se tudo isso não der um resultado imediato? Nós somos uma igreja que ora muito, constantemente, individualmente e como igreja. Nós deixamos as nossas diferenças de lado, chega de ficar fofocando uns dos outros. Somos uma família. O que mais falta? Se os resultados não vierem imediatamente, entra o terceiro e último ponto. Persevera. Irmãos, nós não temos que orar para que Deus traga as almas que estão se perdendo. Nós temos que orar até que Deus traga. Entende a diferença? Isso é perseverança. Não é orar para ser um vitorioso, é orar até ser um vitorioso. Então nós precisamos perseverar, porque os resultados não serão imediatos muitas vezes. Não podemos desistir, temos que perseverar em oração e em unidade, como os discípulos fizeram. Esse é o segredo, e se nós não fizermos isso, nenhuma estratégia irá funcionar. Porque esse é o segredo. Eu quero ler o último texto com os irmãos. Esse texto aqui é extraordinário. Enche o meu coração de alegria. Deus dotará quando? Quando? Hoje. Deus dotará hoje homens e mulheres com poder do alto, da mesma maneira que dotou aqueles que no dia de Pentecoste ouviram a palavra de salvação. De que maneira? Do mesmo jeito. Eu queria que a minha igreja fosse como uma igreja primitiva. Mas pode ser. Do mesmo jeito. Foi então derramado o Espírito Santo, e milhares se converteram num dia. E a irmã White diz, assim pode ser agora. Só que tem um diferencial naquele tempo. Esses milhares que se converteram num dia, não abandonavam a igreja em um mês. Essas pessoas morriam pelo evangelho que aceitaram. E a irmã White diz que o mesmo pode acontecer quando? Hoje. Só que tem um detalhe aqui. A igreja primitiva curava pessoas. Eu estou falando de curas miraculosas. Pessoa aleijada, levantava. Isso acontecia? Sim ou não? E o mesmo pode acontecer quando? É claro, a irmã White diz que Deus não trabalharia com curas miraculosas assim o tempo inteiro nos últimos dias, porque Ele sabe que as curas serão a base do engano de Satanás. E Deus deu para essa igreja a cura chamada
Mensagem de saúde. E tem gente que é aborrecido quando fala de saúde, tem ou não tem? Ah, vai falar de saúde? Não quero. Aí levanto, vou embora. Na quarta-feira eu estou de volta na igreja pedindo oração. Pelo quê? Faz sentido isso? Então Deus deu uma mensagem de saúde, mas Deus faz curas miraculosas em nosso meio hoje em dia, sim ou não? Mas pode ser muito mais. Pode ser muito mais? Vocês confiam nisso? Será? Vou fazer outra pergunta então. A igreja primitiva ressuscitou pessoas mortas? Isso pode acontecer conosco hoje, se Deus tiver um propósito para isso? Muitos dizem, irmão, peraí, não, também não, né? A gente ressuscitar um morto, também não. Também não, por quê? O mesmo pode acontecer agora, o mesmo que aconteceu lá. E se Deus tem um propósito para a ressurreição de alguém, Ele pode nos capacitar a ressuscitar uma pessoa. Sim ou não? Sim. Sim, a gente tem que crer nisso. A gente se contenta com muito pouco. Legal, batizamos 30 pessoas esse ano, louvado seja Deus. Ótimo, uma pessoa é para comemorar. Mas aquele ano poderíamos ter batizado 3.000. E a gente se contenta com os 30. Não, vamos buscar mais, e Deus pode nos capacitar para fazer grandes milagres e maravilhas aos olhos deste mundo. Pode ou não pode? Olha só, mas temos um trabalho a fazer. E ela diz: ponham de parte os cristãos toda a dissensão e entreguem-se a Deus para a salvação dos perdidos. Deixa eu aqui. O derramamento do Espírito nos dias dos apóstolos foi a chuva temporã e glorioso foi o resultado. Aí vem a frase que a gente tem dificuldade de acreditar. Mas a chuva serôdia será mais? Não está sendo dito que a chuva serôdia nos capacitará a fazer a mesma coisa que a Igreja Apostólica fez. Está sendo dito que faremos obras maiores. O problema é que nós não cremos nisso. E a gente se contenta com qualquer coisinha. E Deus tem poder para nos conduzir a fazer coisas muito maiores. Se nós orarmos mais juntos, se nós deixarmos a fofoca de lado, parar de falar mal uns dos outros, e se eu tenho um rancor no meu coração contra alguém, ainda que eu não fale, eu tenho que pedir a Deus que arranque isso de mim, porque eu não consigo arrancar. E quando nós fizermos isso, o resultado não vai ser igual da Igreja Apostólica, o resultado vai ser maior. Você crê nisso? Se você crê, Deus pode fazer tudo, mas Ele fará na proporção daquilo que nós cremos. Se eu não creio, o que Deus pode fazer? Mas Ele pode fazer. E o meu apelo nesta mensagem é o seguinte. Aliás, eu já disse isso algumas vezes, vou repetir. Faça a sua parte. Porque todo reavivamento precisa começar aonde? Na minha casa, na minha vida, em mim. É aí que deve começar o reavivamento da igreja. E ele acontecerá se cada um de nós nos empenharmos nessa obra. Eu repito, o que precisamos não é abandonar a igreja porque a igreja tem problemas. Toda família tem problemas. E ninguém abandona a família porque tem problemas. Abandona? Não, mas a igreja adventista significa então que não é a sua família. Mas essa é a nossa família. Tem problemas. E muitos problemas estão começando lá na minha casa. E a solução também tem que começar na minha casa. Faça isso. E então o Espírito Santo será derramado sobre nós. E aquilo que vimos a igreja, aprendemos sobre a igreja primitiva, o que eles fizeram pelo poder de Deus, nós faremos muito mais. E o Senhor voltará para nos buscar. Amém? Feche seus olhos, curva a sua fronte. Querido Pai, obrigado por essa esperança que o Senhor nos deu hoje. Senhor, vemos a nossa igreja com alguns problemas, ou, Senhor, com muitos problemas, e às vezes somos levados a desanimar. Mas nesta tarde o Senhor nos deu um vislumbre daquilo que podemos ser e seremos quando nós nos unimos verdadeiramente a Ti e ao nosso próximo.
Obrigado, Senhor, porque esta mensagem nos encheu de ânimo, de alegria e de esperança, que esta igreja talvez pareça como prestes a cair, mas ela não cairá. Usa-nos nesta obra para que essa igreja triunfe. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.